Fala galera, eu sou o Daniel René e esse é o canal do YouTube do História nos Stories, tá bom? Hoje vamos falar sobre os colonizadores do Piauí. Então aguarda aí que já vamos começar a nossa aula. Mas antes vou pedir para você dar aquele apoio. Estamos chegando a quase 1000 inscritos. Então se você estiver assistindo esse vídeo no dia 9/6/2023, a gente está quase chegando a 1000 inscritos. Então vou pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, se você acabou de conhecer esse canal, aqui falamos sobre história do Piauí, para você passar no seu sonho aí de um concurso público ou no IFP. Cara, vamos falar de história do Piauí aqui, tá bom? Então aproveita, curte, compartilha e deixe seu comentário, tá? É muito importante que você deixe seu comentário, porque eu posso assim ter um feedback sobre a aula. Se você tiver uma dúvida, eu vou ali nos comentários e vou te ajudar na medida do possível, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre uma temática muito interessante, porque é uma temática que causa uma certa polêmica, porque a gente está falando sobre os colonizadores do Piauí, então a gente está falando sobre os bandeirantes, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula, vou passar aqui os slides, vocês vão poder acompanhar aqui cada um deles. A gente vai falar sobre dois bandeirantes que foram importantes para o Piauí, mas não só para o Piauí. Eles foram importantes para a história do Brasil. E essa primeira análise é sobre se esses bandeirantes eram heróis ou vilões. Essa é a primeira coisa que eu vou querer que vocês participem aí no comentário, tá? Se você acha que era herói, coloca aí o seu argumento. Se você acha que ele era um dos vilões, coloca aí o seu argumento. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, que reconhecer como herói ou vilão os bandeirantes tem uma relação do contexto histórico, do contexto cultural. Então, o que sabemos? Sabemos que se você tiver uma opinião formada sobre herói, talvez quem tem essa opinião trabalhe com a hipótese de que foram exploradores, que foram muito importantes no momento da interiorização do Brasil. Quando há opinião, quando há a argumentação sobre o vilão, traz sobre a questão dos indígenas que foram mortos, muitas tribos foram dizimadas. Então eu tenho aqui duas versões sobre o mesmo personagem. E aí, depois de apresentar essas duas versões, eu acredito que você pode tirar a sua conclusão e pode assim construir a sua argumentação. O interessante, o aluno que vai fazer o concurso, o aluno que vai fazer os vestibulares, tem que ficar atento que existem narrativas na história e existem personagens que possuem uma ou mais narrativas, tá bom? E é o caso dos bandeirantes. Uma outra coisa, para a gente falar sobre a história do Piauí, primeiro eu tenho que lembrar o fato de que a colonização do Brasil começa pelo litoral. Então, o processo de interiorização não foi só com os bandeirantes, mas bandeirantes, a pecuária também, que é um ponto importante para o surgimento do Piauí, porque foi a partir das fazendas e currais que o Piauí começou com os seus primeiros povoados. E os bandeirantes, eles passam a ter um papel muito importante, porque eles saem lá de São Vicente. Então você tem aqui no caso Domingos Jorge Velho, que era lá de São Vicente, que era lá de São Paulo. Ele era nascido na Vila de Santana do Parnaíba, e ele chega no Piauí na Serra de Biapina em 1662. Vale lembrar também sobre os bandeirantes, para que você possa relembrar essa temática dos bandeirantes, que existiam tipos de bandeiras, né? Tinham expedições, e essas expedições poderiam ser expedições de entrada. As entradas eram expedições oficiais, portanto eram expedições que eram contratadas pela coroa portuguesa, e existiam as expedições que eram as bandeiras. E aí, quando falamos sobre bandeiras, temos as bandeiras de prospecção, que era a busca por ouro, né, ouro ou qualquer tipo de metais preciosos, e as bandeiras de apressamento ou apressamento, que eram as bandeiras que capturavam os indígenas. Um outro tipo de bandeira era o sertanismo de contrato. Esse sertanismo de contrato, exemplo como Domingos Jorge Velho e Domingo Afonso Mafrense, eles eram contratados com a finalidade de ocupar uma região ou acabar com as tribos indígenas daquela região. Aqui você tem que lembrar que o recurso hídrico era extremamente importante na história do sertão aqui no Brasil. Então o Rio São Francisco, o Rio Parnaíba, o Rio Gurgueia, o Rio Puti,
no leito desses rios você tinha muitas tribos indígenas. Então essas tribos indígenas, elas são extremamente importantes nesses primeiros anos. E aí Domingos Jorge Velho e Afonso Mafrense, entre outros colonizadores, eles vão ser responsáveis por quê? Por dizimar esses indígenas que habitavam nessa região ali do Piauí, tanto da parte sul como do centro e do norte. Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro, Domingos Jorge Velho. Cara, ele chega na Serra de Ibiapina em 1662 e ele começa a perseguir os indígenas que estavam ali ao longo do rio Poti. Então você tem que lembrar o seguinte, que o Domingos Jorge Velho, ele tem como a missão colocar ali, criar, né, estabelecer fazendas e currais. O Jorge Velho ele vai passar um bom tempo aqui no território do Piauí. Gira em torno, né, a presença dele entre 24 ou 25 anos aproximadamente. Então, todo ali ao longo do rio Poti, ele vai perseguir esses indígenas, tá bom? Um exemplo da fama dele relacionada à perseguição de indígenas, né? E não só de indígenas, por exemplo, ele era contratado para atacar quilombos. O que eram os quilombos? Quilombos eram comunidades de escravos fugidos. Os escravos fugiam e não só tinha a presença de escravos, mas tinham pessoas ali que de alguma forma queriam se refugiar nos quilombos. E ele foi contratado, né, para atacar um dos quilombos, o quilombo mais famoso da história do Brasil, que é o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares sofreu o ataque do Domingos Jorge Velho. Então, o Domingos Jorge Velho é um importante bandeirante, né, para a história do Brasil. E aqui no Piauí ele estabeleceu morada, não só no Piauí, você vai ter a presença dele também no Maranhão e no Ceará, tá bom? Então vamos lá para o segundo aqui, Domingos Afonso Mafrense. Aquela outra imagem, só retornando aqui para a gente observar isso, né? Essa imagem aqui é uma imagem idealizada do que seria os bandeirantes, né? Como eu falei para vocês no início da aula, os bandeirantes eles tiveram uma imagem construída, né? Então eles não tinham uma roupa assim tão, né, cheio de pompa. Muitas fontes históricas relatam que os bandeirantes que saíram ali de São Vicente, às vezes eles não tinham nem calçado, né? Então eles andavam descalços. Era tudo muito rudimentar, porque era quase que uma aventura. Era tudo muito, era contratado. Muitas das expedições eram contratadas. E você tem a questão da carência, né, da região lá em São Vicente, né? Eu estou falando lá de São Paulo. Você tem problemas relacionados ali à região ser distante do centro da economia daquele momento, porque depois os bandeirantes vão ser também responsáveis por encontrar a região das minas, né, de ouro ali, das Minas Gerais, né, que naquela época eram chamadas de Gerais, mas aí é um tema para um outro momento, tá bom? Isso aqui só para a gente lembrar um pouco. Se você tiver alguma dúvida sobre Domingos Jorge Velho, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Coloca nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, porque às vezes tem gente daqui do Piauí que está fazendo concurso, mas tem gente que está fazendo concurso, tem gente de outros estados que precisa do conteúdo de história do Piauí, né, porque pretende fazer concurso aqui. Então coloca aí nos comentários, tá? Deixa aí o seu abraço aí, deixa aí o seu alô, para eu conhecer você e saber que você tá aqui. Eu posso fazer outros vídeos, vou saber que você sempre tá ali dando uma acenada, um oi, um legalzinho, né? Então, Domingos Afonso Mafrense, ele era natural de Mafra, na província portuguesa de Extremadura, e ele residia no sertão de Pernambuco. Daí também que você tem que lembrar que muitos desses sertanistas, eles moravam já em Pernambuco ou na Bahia, e eles começam as excursões para o interior do Nordeste. E aí você tem ali essas fazendas, esses currais sendo concentrados ali no estado do Piauí, aqui no estado do Piauí. Em 1676, Mafrense e seu irmão Júlio Afonso, junto com Francisco Dias Dávila e Bernardo Gago, eles receberam ali 48 léguas de terra em quadra, né, próximo ao rio Gurgueia. Essa informação é muito importante, como eu falei para vocês, próximo ao leito do rio. Basicamente você tem essas tribos indígenas e é necessário para uma fazenda e para um curral, porque próximo do rio você tem o recurso hídrico, né? E eles começaram ali a construir, né, a constituir várias fazendas. O Domingos Afonso Mafrense, ele é considerado, por isso que aí muitas pessoas que alimentam a ideia sobre os bandeirantes como um vilão, né, como os vilões da história, eles trabalham junto nessa hipótese, porque o Mafrense ele foi responsável pelo extermínio de muitas tribos indígenas aqui no Piauí.
ele instalou 39 fazendas de gado vácuo no Piauí. E essas fazendas eram em terras que eram planícies, que eram terras próximas do leito do rio, e ele se aproveitava já de uma certa organização que essas tribos indígenas faziam da própria terra, então ele acabava ali explorando e perseguindo esses indígenas, né? Ele, por exemplo, muitas fazendas, né, dessas fazendas que ele construiu, que ele instalou aqui no Piauí, uma das mais importantes ali foram o surgimento do povoado da Moxa, né? O povoado da Moxa ali vai ser próximo dessas fazendas do Domingos Afonso Mafrense. Mafrense, ele era um jesuíta leigo. Para você que está aqui e está aprendendo, a gente pega públicos aqui, às vezes, desde o ensino médio a concurseiro. Os jesuítas também foram responsáveis pela interiorização do Brasil. Os jesuítas, eles estavam aqui desde o início da colonização, e os jesuítas eram responsáveis por catequizar esses indígenas. Então, o jesuíta, ele era um católico e era também aquele que catequizava. Mas ele era um cara que era extremamente católico, por isso até a curiosidade que ele não teve matrimônio, ele não casou, e quando ele morreu, ele deixou todas as terras para a igreja. Então, todas as terras que pertenciam a Domingos Afonso Mafrense não foi para um herdeiro, foi para a igreja. Essas fazendas foram entregues ali para a igreja, tá bom? Então, depois que a gente falou sobre esses dois bandeirantes, a gente vai praticar. Vocês estão percebendo que a aula está curta, a aula é pequenininha, por quê? Para a gente ser direto, tá? Pra gente falar sobre o tema, eu vou fragmentar todo o conteúdo de história do Piauí aqui no máximo possível, mas a gente sempre vai praticar no finalzinho da aula. Então vamos lá. Primeira questão está aqui, ó. Diz assim: qual das seguintes opções descreve corretamente a principal motivação dos bandeirantes na exploração do Piauí durante o período colonial? Tá? Aqui provavelmente todos são motivações dos bandeirantes, mas do Piauí existe uma motivação que é a motivação central. A busca por ouro e metais preciosos, nosso item A? Não. Talvez se a gente estivesse falando sobre Minas Gerais, sobre Mato Grosso, seria essa a opção. Mas quando estamos falando sobre o Piauí, temos que pensar em uma outra perspectiva. A letra B. A expansão territorial e conquistas de novas terras. Esse momento da exploração e do sertanismo de contrato era motivado pela conquista de novas terras. E há também uma expansão territorial, né? Então, esses bandeirantes que vieram aqui para o Piauí, eles estavam com essa motivação. Então, a letra B é o nosso item, é o item correto para a questão, tá bom? Mas você tem que olhar todos os itens para que você possa entender o porquê das motivações do bandeirantes. Mas aqui a gente já pode considerar a letra B como nosso item correto. Letra C. Estabelecimento de missões religiosas. Isso não, porque estabelecimento de missões religiosas seriam jesuítas. E letra D, intercâmbio comercial com povos indígenas locais, que está fora de cogitação, porque na verdade eles acabaram dizimando, né? Eles acabaram aqui matando muitos indígenas. Então a resposta da primeira questão é a letra B. A segunda, qual figura histórica está relacionada à descrição abaixo? Vamos ler aqui essa descrição e a gente vai encontrar qual a figura histórica, tá bom? Esteve nos sertões do Piauí, Ceará e Paraíba, combatendo e caçando índios, sendo o responsável pela destruição de vários aldeamentos. Por volta do ano de 1675, fundou na Paraíba os arraiais de Formiga e Piancó. E aí, galera, quem seria esse aqui que a gente pode colocar aqui? Letra A, Bartolomeu Bueno da Silva. Letra B, Antônio Raposo Tavares, um outro também grande bandeirante, tá? Mas não está aqui relacionado a essa região. Domingos Jorge Velho é o nosso item correto, é a letra C. E a D, Jerônimo de Albuquerque, Maranhão. Tá? Então, a letra C é o item correto que faz menção a esse texto relacionado aos aldeamentos, né, e à fundação de alguns arraiais, né, como de Formiga e Piancó. Tá bom? Então, galera, era isso. Eu queria trabalhar de uma forma bem direta o tema, né? Eu quero fragmentar esses temas porque eu quero fazer mais vídeos para vocês. O nosso próximo vídeo sobre história do Piauí, onde a gente vai trabalhar os jesuítas no Piauí. Se vocês têm interesse em saber qual material que eu utilizo para fazer minhas aulas, eu utilizo muito material, né, muita monografia atual sobre o estudo. A gente tem um estudo bem rico aqui, né, de estudantes aqui, tanto da Universidade Federal do Piauí como da UESP. Mas eu tenho esse livro, que é um livro que eu carrego muito para mim, né, sobre geografia, até aqui, geografia e história do Piauí,
né, que fala sobre estudos gerais, que é da Joselina Lima Pereira Rodrigues. Eu gosto muito desse livro e se você puder ter a oportunidade depois de ir atrás desse livro para comprar, tá? Eu vou tentar procurar alguma aqui, link para você comprar, porque esse livro ele é um livro que eu tenho assim com muito carinho, que eu guardo desde o meu ensino médio. E eu uso muitas outras fontes, mas eu sempre recorro a essa obra porque é muito importante, né? E conservar também quem foi lá no início que produziu essas fontes para se construir a história do Piauí. Tá bom? Então é isso, galera. Rapidinho, curte esse vídeo, compartilha, tá bom? E não deixa de se inscrever. Se você chegou hoje aqui, se inscreva. Eu vou tentar fazer com que esses vídeos eles aconteçam toda semana, tá? Agora. Então é isso, galera. Um abraço. E História do Piauí é aqui no História nos Stories com o professor Daniel René. Abraço.